Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 143 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo o prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação estou Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostre aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos ter música, vamos ouvir Tons de Azul de André Mingas. É uma música lindíssima. Vou escutar. Das notas cor de azul pra te ver ao luar. Veio à noite eu fiz um blues só para me encontrar com teu brilho de cristal, com teu cheiro a salimar e o alto astral para te poder abraçar. Trouxe um Yves Saint Laurent, comprei lá num lugar. Tem um cheiro a maçã, eu sei tu vai gostar. Vês um som olhando o céu, vem comigo a navegar. E como um deus eu vi tua imagem passar. Dancei a noite ao luar, ao som do nosso xinguilá. Ouvi todas as histórias feitas junto ao mar. Da Espanha, tons azuis para te agradar. Fiz até rezas a santa para te ver chegar. Cantei em França e em Zanzibar. Mandei recados para te dar. Cansei de te esperar. Pus uma carta em alto mar. Deitei flores aqui andar. Chorei, mas não deixei de te amar. Cantei em França e em Zanzibar. Mandei recados para te dar. Cansei de te esperar. Pus uma carta em alto mar. Deitei flores aqui andar.
Chorei, mas não deixei de te amar. Cantei em França e em Zanzibar, mandei recados para te dar, cansei de te esperar. Pus uma carta em alto mar, deitei flores aqui andar. Jurei, mas não deixei de te amar. O pedaço de flor que vai no descer donde rio. Andei recados para te dar. Lo hice yo, mandé solicitar. Jurei, mas não deixei. Oui, la la. Ouvíamos a música Tons de Azul, na voz de André Mingas. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Aqui, na Hora. Hoje vamos ter o grato prazer de voltar a transmitir a edição anterior das Quartas na Ordem sobre o tema Impostos Diferidos, sua determinação e registro e divulgação. O evento gratuito para membros estagiários da Ordem contou com a presença de cerca de 300 participantes. Vamos ouvir o que explica o professor Dr. Rui Almeida sobre o tema. Contas na Hora. Contas na Hora. Os impostos diferidos, efetivamente, é um chavão que tem aparecido como se fosse algo de muito complicado, é como se fosse qualquer coisa extraordinária, e não só não é nada complicado, como é uma coisa perfeitamente ordinária, no sentido de todas as empresas fazem naturalmente. Basicamente, os impostos diferidos vêm-nos dizer que há uma diferença entre a contabilidade e a fiscalidade, pois nós já sabíamos isso, mas os impostos diferidos vêm pôr este ênfase. Quero-vos também dizer o seguinte: alguns acharão no final desta apresentação que valeu a pena estarmos aqui a falar sobre o assunto, e outros irão dizer que foi uma perda de tempo. E porquê? Eu já vou responder esta pergunta. O que é que eu poderia dizer sobre os impostos diferidos? Vamos fazer esta apresentação em 4 pontos. O que são e a sua ligação com o PGC, como é que o PGC trata este problema. Deixemos a parte fiscal para o final. O que são basicamente os impostos, como é que se determinam, se registram, se divulgam. Pois, com o título A Importância de Impostos Diferidos para a Análise do Relato Financeiro, fechamos esta parte, ou seja, é importante ou não o cálculo, o registro, a divulgação dos impostos diferidos? E para que é que basicamente eles servem? E depois algumas conclusões. Permitam começar com uma pergunta de partida, como qualquer apresentação deve começar. E a pergunta de partida é: a determinação, registro e divulgação dos impostos diferidos estão em vigor em Angola? Porque, efetivamente, sempre que se fala em impostos diferidos, há sempre uma tendência natural para dizer nós não temos nada a ver com isso. Isso é coisa de outras coisas. É coisa daquelas coisas normas internacionais que não estão em vigor em Angola, logo não tem nada a ver com isso. E eu gostava, para balizar logo a nossa conversa, dizer que sim, a determinação, registro e divulgação dos impostos diferidos estão em vigor agora. Claro que sim que estão. Claro que sim que estão. Mas para quê? Para todas as empresas ou apenas só para algumas? E eu vou atrever-me a dizer que é para todos. E é para todos porquê?
Porque efetivamente há o seguinte, vejamos, está em vigor para o setor financeiro? A resposta é sim. E isso nós já não temos dúvidas, porque, como sabe, o setor financeiro já há 2 anos, vai caminho de 3, é obrigado, digamos assim, a utilizar diretamente as normas internacionais, por simplificação, vamos dizer, as IFRS. Ora, se é obrigado a utilizar as IFRS, logo é obrigado a utilizar uma delas, que é os impostos diferidos. Está bem? E, portanto, está em vigor os impostos diferidos em Angola? Sim, para o setor financeiro. Mas não é só para o setor financeiro, também para as empresas que estão na Bolsa. Dir-me-ão, mas neste momento não está nenhuma. Está bem, mas amanhã pode estar. E todas as empresas que estão na Bolsa vão obrigatoriamente apresentar contas por IFRS. Isto é um padrão internacional, que Angola não foge. E, portanto, logo que estejam na Bolsa, ou por ações ou por obrigações, têm que aplicar as IFRS, logo o imposto diferido passa a ser uma obrigação. Para as empresas em geral, está também em vigor, eu de forma provocadora vou dizer sim, mas naturalmente tem que acrescentar um mas. Está em vigor em Angola, sim, para o setor financeiro, sim, para as empresas em geral, sim, mas para as empresas em geral tem um mas. E o mas vem exatamente do Plano Geral de Contabilidade. Se nós verificarmos no Plano Geral de Contabilidade, logo na introdução do ponto 4, disposições transitórias, mais concretamente no ponto 4.2, exclusões temporárias, está dito claramente que ficam excluídas deste plano, entenda as PGC, até que venham a ser regulamentadas as disposições constantes das normas do IASB, na altura IFAC. E depois tem a linha A, a linha B, a linha C, não nos interessam as outras, só nos interessa a B, determinação, registro e divulgação de impostos diferidos. Então, eu disse que estão em vigor para as empresas em geral e agora estou a dizer que afinal não estão porque está nas exclusões temporárias. Só que se avançarmos um pouco mais, podemos realmente confirmar que está em vigor para as empresas em geral. Porque, efetivamente, logo a seguir deste texto, está no PGC, vem dizer que, de forma supletiva, os impostos diferidos podem-se utilizar. É dito também, então, na introdução. Sempre que qualquer entidade entenda que as suas demonstrações financeiras devem refletir as situações de A a C, onde estão os impostos diferidos, de acordo com as normas do IASB, pode fazê-lo. Desde, naturalmente, siga as instruções da norma, entenda-se a norma internacional, que no caso é a IAS 12, e divulgue nas notas às contas que tais disposições foram seguidas, ou seja, que estão a seguir a norma internacional. E agora é que se põe então aqui a questão que nos leva a confirmar que está em vigor para todos ou não está em vigor. Porque, efetivamente, este texto que eu acabei de ler, e agora sublinho, para as entidades que entendam que as suas demonstrações financeiras devem refletir. E agora aqui põe-se a questão, o que é que queremos em informação contabilística? E em função da resposta, então vamos concluir que está em vigor ou não está em vigor. O que a gente pode querer informação contabilística apenas para controle da entidade, controle de contas correntes, controle de bancos, controle de existências, para controle dos ativos, pagamento de imposto. Então, se é assim, eu diria que os impostos diferidos valem o que valem. E, portanto, admito, se a nossa contabilidade é meramente fiscal, efeitos fiscais, eventualmente por algum controle, os impostos diferidos podem não ter uma grande importância. Então, se temos a possibilidade de não utilizar, a maior parte das empresas não utiliza. Eu diria, não é 100%, mas 99% não utiliza. Porque vemos a contabilidade apenas para efeitos de controle da entidade, de alguns itens, eventualmente controle de clientes, fornecedores, etc., e, no fundo, para apurar imposto e justificar o imposto perante a autoridade tributária. E, portanto, nesta perspectiva, não está em vigor para as empresas. Agora, se é para dar informação para os diversos stakeholders, permitam o chavão stakeholders, porque é muito utilizado, seria para as partes interessadas. Ou seja, a gente está a dar informação para aquilo que o PGC disse que é o objetivo da informação contabilística, é para as pessoas de fora da empresa e é para todos, investidores, bancos, clientes, fornecedores, trabalhadores, público em geral, ou seja, para todos aqueles que têm interesse na informação da empresa. Se o nosso objetivo da informação, tendo em vista que a informação é para ir para o exterior para todos aqueles que tenham interesse nessa informação, os chamados stakeholders, bem, então a resposta terá que ser sim. Se a gente entende que é para dar uma boa informação para todos os interessados, então estamos a entender o que está aqui em cima. Estamos a entender que as demonstrações financeiras devem refletir a realidade da empresa e não meramente aquilo que o fisco eventualmente quer ouvir ou aquilo que nos interessa calcular. E, portanto, se vemos a contabilidade no sentido que
a entidade entende que as demonstrações financeiras devem refletir a verdade da empresa, etc, etc, então eu diria que os impostos diferidos fazem parte naturalmente da contabilidade, como fazem a contribuição dos clientes, fornecedores, as provisões, das amortizações, tudo o resto. E a minha resposta, se me perguntarem, mas está em vigor em Angola? Eu direi, sim, está em vigor para todas as empresas. Umas de forma obrigatória, as entidades financeiras, e estão na bolsa, etc, futuramente, e outras de forma supletiva, porque se parte do princípio que o contabilista, quando põe a sua assinatura, está a pensar no plano geral de contabilidade, que a informação financeira é para todos os interessados e, naturalmente, que ela deve ir o mais completa possível. Portanto, a pergunta de entrada é muito simples responder. Está em vigor? Sim. Então, se está em vigor, uns obrigatórios ou de forma supletiva, então é um assunto que nos interessa o suficiente para pelo menos saber do que é que estamos a falar e se quisermos calcular, podemos calcular e apresentar no balanço ou, eventualmente, numa situação intermédia, calcular e divulgar apenas nas notas às contas. No fundo, aqui temos três situações. Ou nem sequer calculamos, ou calculamos e divulgamos apenas, entenda-se notas às contas, ou reconhecemos. Reconhecer, naturalmente, balanço e demonstração de resultados. Dentro destes três níveis, temos de nos posicionar cada um de nós. A posição generalizada dos contabilistas, em geral, é de não fazer, ok? Aproveitando aquela exclusão e a partir do princípio que a contabilidade não tem um interesse muito relevante para as pessoas lá fora consultar. Quando falamos em impostos diferidos, estamos a falar de quê? Em todo o mundo, e Angola não é exceção, a ser provisoriamente, pode haver aqui alguma dificuldade ideal entre a contabilidade e a fiscalidade, mas em todo o mundo nós passamos já por várias fases da contabilidade. A contabilidade começou por ser basicamente e apenas para registro da própria empresa, fundamentalmente para controle de existências, tá bem? Desde o século XV, a contabilidade digráfica aparece no século XIV, mas depois tem maior divulgação no século XV por um livro, como sabem, muito famoso, de Lucas Pacioli. Não foi ele que inventou, já existia pelo menos 150 anos, mas veio fazer a divulgação. De qualquer das maneiras, na altura não havia o problema dos impostos. Os impostos eram pagos de outra forma. Mas foi necessário começar a controlar as existências. Quando começa a haver os mercadores com grandes quantidades, é preciso controlar as existências e, fundamentalmente, controlar quem é que nos deve e quem é que nós devemos. E aqui começa o evento da contabilidade, e não é por acaso que aparece em Veneza, porque é lá que é o centro do comércio mundial, e entre os peças de Naim era o Mediterrâneo e era Veneza. E daí aparecer em Veneza e o desenvolvimento da contabilidade aparece lá, aproveitando um grupo de pessoas muito influentes e que deram um grande contributo para a comunidade, desde que foi o Pacioli, a Leonardo da Vinci, que era colega dele, etc. Depois a contabilidade que teve a sua vida e depois, mais recentemente, o fisco aproveitou a contabilidade para o imposto sobre o rendimento. E bem, e aproveitou. E ao aproveitar a contabilidade para o imposto sobre o rendimento, veio aqui introduzir uma pequena distorção. Como? Vem dizer, sim, mas o imposto de rendimento aceita a contabilidade, mas dentro da contabilidade há rúbricas que eu aceito só dentro de alguns limites. E vai pôr regras de jogo, com o direito que tem. E tem esse direito porquê? Por uma razão muito simples. Porque os objetivos da autoridade tributária é um. E, portanto, ele vai querer um resultado fiscal, e daí um lucro tributável, de acordo com as leis fiscais, e as leis fiscais de acordo com os seus interesses. E é legítimo. Tem o direito a dizer, só aceito previsões neste formato, só aceito amortizações neste formato, só aceito estes custos. Tem esse direito. Porquê? Porque é o direito que a lei lhe dá. É para todos nós, a partir do princípio que os impostos é para o bem comum. Depois já há a contabilidade. A contabilidade, que tem o seu resultado contabilístico, feito de acordo com normas. Normas essas de acordo com que quem faz as normas, que somos todos nós, através depois de eleitos, quem faz as normas diz esta é a melhor forma de transmitir o património da entidade e transmitir o que houve de transformação do património durante um determinado período. E não quer saber dos impostos. E tem todo o direito. Temos aqui então duas realidades diferentes. Uma realidade é a contabilidade que tem um conjunto de normas e princípios contabilísticos de uma finalidade concreta,
E depois temos o fisco e as leis fiscais, com uma finalidade concreta. E não se podem imiscuir um do outro. Não é desejável. Em muitos países, esta separação é claríssima. Nos países anglo-saxónicos, claríssima. Nos países mais de direito romano, sul da Europa, também é claríssima hoje, embora há menos tempo, digamos assim. No caso de Portugal, por exemplo, estamos a falar há 10 anos, até há 10, 15 anos não era bem assim, agora é claríssima. E fundamentalmente com o evento das normas internacionais, que veio pôr uma regra, veio dar uma força, ou seja, os próprios países, os próprios contabilistas de cada país, individualmente podem não ter muita força, porque o fisco tem mais força, em todos os países, o fisco tem mais força que a comunidade contabilística, mas a comunidade contabilística tem uma coisa boa. Tem agora o que chamamos as normas internacionais, que têm a força de toda a comunidade contabilística internacional. E aí o fisco para porque não consegue ir contra a comunidade contabilística internacional, convenhamos, é muitos milhões de pessoas com uma força enorme. E, portanto, sempre que um país adere às normas internacionais, então a verdade contabilística vem mais ao de cima, porque por tudo aquilo que estava a ser entravado pelo fisco desaparece, porque o fisco deixou de ter força para impor, porque não está a ir contra os contabilistas do seu país, está a ir contra os contabilistas do mundo. Como digo, é uma comunidade muito grande e muito forte e, portanto, contra isso o fisco nem sequer se mete. Portanto, o que é que nós temos? Temos a contabilidade com um determinado objetivo, com normas e princípios, e temos o fisco com outros objetivos, com leis fiscais. Naturalmente que cada um impondo a sua vontade, um para o resultado fiscal ou para o resultado contabilístico, os resultados contabilísticos e fiscais não são iguais. Só quase por coincidência é que o resultado contabilístico e o fiscal seria igual. E, efetivamente, o que é que nós temos a nível da contabilidade neste pormenor? Temos a Harmonização Contabilística Internacional, um movimento internacional, liderado pelo IFAC e pela IFRS Foundation, que impõe normativos contabilísticos no âmbito do imposto sobre os rendimentos. Porque, efetivamente, a comunidade internacional da contabilidade, o que é que veio dizer? Veio dizer que nós, contabilistas, registramos os factos e transações que se passam na empresa e no final do ano dizemos este é o património da empresa, de acordo com determinados princípios que seguimos, e este é o que aconteceu com o património da empresa de acordo com esses mesmos princípios. Daí temos um balanço, uma demonstração de resultados, eventualmente depois todo um conjunto de informação de explicação como é que se lá chegou. E dentro dos factos e transações, a contabilidade registra muitos factos e transações. Factos referentes às transações normais, compras, vendas, etc. Factos ambientais, factos sociais, vários factos e também factos fiscais. E daí a contabilidade registra naturalmente todo o movimento que há com impostos. Um dos factos que, digamos, a contabilidade registra é o resultado do ano. E é aqui que começa o problema. Qual é o resultado que a contabilidade nos vai dar? O resultado contabilístico é aquele que deriva da aplicação das normas contabilísticas. Ponto final. Agora, quando vamos registar um imposto, que é um facto também que registramos a contabilidade, põe-se aqui um problema. Mas afinal, qual é o imposto? Qual é o imposto que eu devo estar naquele ano? É um imposto que efetivamente o fisco me obriga a pagar ou aquele que eu deveria pagar pelo resultado contabilístico? Não vamos adiantar muito a mecânica dos impostos diferidos, vamos deixar para um pouco mais tarde que a minha colega Rosa Cruz que vai apresentar. O que eu queria dizer é o seguinte, verificou-se que há uma diferença, na maior parte dos casos, entre o imposto que eu vou pagar e aquele que é verdadeiramente o imposto da empresa. Porque se verifica algumas situações em que eu vou pagar mais imposto do que deveria, mas futuramente o fisco vai me devolver o dinheiro em forma de me deixar descontar em impostos futuros, e há situações que eu paguei menos do que deveria, o fisco vai me obrigar a pagar no futuro em forma de aumento do valor a pagar em relação ao que pagaria naturalmente naquele ano. E os impostos diferidos mais não é o quê? Que registar aquilo que eu paguei a mais e que o fisco vai devolver no futuro, ou que paguei a menos e que vou ter que pagar no futuro. E por outro lado também, ao fazer isto, estou a conseguir dizer exatamente qual é, afinal, o imposto correto daquele ano, não o que eu paguei, mas aquele que é o imposto que eu deveria pagar se não houvesse diferenças entre a contabilidade e a fiscalidade, e se essas diferenças forem no futuro
compensadas por um artifício que vamos ver. Assim, esta norma, a IAS 12, que é sobre o imposto sobre o rendimento, naturalmente sobre o imposto corrente, mas que trata dos impostos diferidos, é a norma que vem, digamos, repor a verdade em duas zonas muito concretas do balanço. A minha relação com o Estado e o imposto do exercício daquele ano em concreto. Movimenta, portanto, duas realidades, o Estado e o imposto. Se não fizermos os impostos diferidos, em algumas situações, a conta de Estado não está correta, não evidencia a minha verdadeira relação com o Estado, e o meu imposto que eu estou a dizer que é daquele ano não está correto, porque pode estar sobrevalorizado ou subvalorizado. E, portanto, esta norma é mais uma norma, como tantas outras, que vem afinar, digamos assim, a informação contabilística. Não é uma norma que vai implicar com os impostos, ou seja, não vou pagar nem mais nem menos impostos, vem a repor a verdade em termos daquilo que deve ser as demonstrações financeiras. E agora, regressando só um pouco atrás, para que queremos a informação financeira? Se é para dar uma correta informação aos diversos stakeholders, então eu devo ter essa informação o mais correta possível em todas as rúbricas. Pois bem, então estes impostos diferidos vêm no fundo dizer, também na rúbrica do Estado e também na rúbrica do imposto sobre o rendimento, possivelmente se eu não calcular os impostos diferidos, estas duas rúbricas podem não estar com toda a verdade, e esta norma vem-nos dizer, se fizermos o cálculo e registro de impostos diferidos, vamos repor a verdade naquelas duas rúbricas. E agora termino dizendo, já que a ideia da contabilidade é, cito, transmitir uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e do desempenho da entidade. Ora, a posição financeira, se eu não restar devidamente a minha relação com o Estado, não estava correta e que os impostos diferidos vêm repor a imagem verdadeira da posição financeira, e o meu desempenho, que é um resultado líquido, também não estava correto, vou agora repor através da correção do imposto, o exercício, através da mecânica dos impostos diferidos. Mas afinal, o que é que são então os impostos diferidos e do que é que trata esta IAS 12, que é a norma internacional dos impostos, trata dos impostos correntes e dos impostos diferidos. Já agora, os impostos correntes não têm muito segredo, todos os normativos nacionais tratam dos impostos correntes. Os impostos diferidos é que nem todos os normativos tratam dos impostos diferidos. Todos aqueles que ainda não implementaram as normas internacionais, há uma tendência para não complicar, como se os contabilistas soubessem só os mínimos e, portanto, na prática, os impostos diferidos acabam por ser um ilustre desconhecido. Ouvíamos o professor Dr. Rui Almeida, que falou sobre o tema impostos diferidos, sua determinação e registros e divulgação. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar a edição 143 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Estamos a passar os ecos das quartas na Ordem, da última edição. É um momento de intervalo até já para continuar a acompanhar o que foi dito nas quartas na Ordem. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras,
das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC 95.5, está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje estamos a transmitir a edição anterior das Quartas na Ordem sobre o tema Impostos Diferidos, sua determinação e registro e divulgação. O evento gratuito para membros estagiários da Ordem contou com a presença de cerca de 300 participantes. Ouvimos na primeira parte o professor Dr. Rui Almeida sobre o tema. Agora vamos ouvir, que também foi convidada para o tema, eram dois convidados, o Dr. Rui Almeida e a convidada às quartas na Ordem, a doutora Rosa Cruz. Vamos ouvir o que disse a especialista. Contas na Hora. Dando seguimento sobre os impostos diferidos, sobre que nós na contabilidade nós pretendemos dar uma imagem verdadeira e apropriada da situação. Por exemplo, quando nós registramos as amortizações, nós temos em conta aquilo que o PGC diz muito bem, que as amortizações têm a ver com o consumo dos benefícios deste bem. Consoante é o consumo deste bem, assim nós fazemos as amortizações. Já se formos ver em termos fiscais, a taxa de amortização é única para todas as empresas, como se o consumo fosse igual em todas as empresas. Então, isto para dizer que existe, então, diferenças entre a fiscalidade e a contabilidade, como muito bem o Dr. Rui já referiu, isto a nível mundial, e a IAS 12 o que vem fazer é tentar, no fundo, que para além do imposto corrente, que é aquilo que já nós costumamos relevar na contabilidade, também pegar naquelas situações que atualmente todos nós costumamos simplesmente apresentá-las no quadro 5 do modelo 1, que são os acréscimos e as deduções, no fundo, tentar pegar nessas regularizações e que elas sejam relevadas ou, de outra forma, contabilizadas nas nossas demonstrações financeiras, que esses acréscimos e essas deduções não fiquem somente no nosso modelo 1. Porque existem lá determinadas situações que nós acrescemos ou deduzimos que, na verdade, dão origem a recuperações ou a liquidações de impostos no futuro. Então, se temos lá situações que dão origem a recuperações do imposto no futuro, significa que estamos perante um ativo, um valor a receber no futuro. Se temos lá situações que podem dar lugar à liquidação de impostos no futuro, então estamos perante um passivo por imposto diferido. No fundo, essa norma vem fazer com que as consequências fiscais também estejam relevadas nos mesmos períodos onde os acontecimentos também são relevados na contabilidade. Essa norma vem exigir, então, que nós possamos reconhecer ativos e passivos por impostos diferidos, reconhecendo essas transações e as suas consequências fiscais. De uma forma resumida, poderemos dizer, temos dois tipos de impostos que devemos registar, segundo as orientações da IAS 12. Devemos registar o nosso imposto corrente, que é o imposto calculado com base nos lucros, e também devemos registar o imposto diferido, que vem das diferenças entre a contabilidade e a fiscalidade. Mas quais são essas diferenças que nós devemos relevar na contabilidade? Só devemos relevar as diferenças chamadas temporárias. Por que se chamam diferenças temporárias? Diferenças temporárias têm a ver com diferenças no que toca ao tempo, enquanto que a contabilidade, a quantia escriturada num determinado momento é um valor, a base fiscal naquele momento é um valor diferente, ou seja, em determinados momentos a quantia que está na contabilidade e a base fiscal é diferente. Por isso é que se chama diferenças temporárias, mas vai chegar num tempo em que as nossas diferenças poderão ser esbatidas com o tempo. Dando um exemplo concreto, quando eu faço uma reavaliação de um bem livre,
Para efeitos fiscais, as amortizações que eu vou fazer a partir daquela data, se a reavaliação é livre, as amortizações, o acréscimo das amortizações não serão aceitos. Isto, o que é que se passa aqui? Em termos da quantia escriturada, eu na contabilidade vou ter uma quantia escriturada que é igual à quantia reavaliada, revalorizada, vou calcular as amortizações com base na quantia escriturada, que é o valor após a reavaliação. No entanto, em termos fiscais, a base fiscal do meu ativo continua a ser o valor que o ativo tinha antes de ser reavaliado. Então, este é um exemplo de uma diferença temporária. Outro exemplo que podíamos dar tem a ver com as provisões. Quando eu faço, por exemplo, uma provisão para cobrança duvidosa, faço com base efetivamente no valor que seja provável que eu não venha a recuperar. No entanto, o fisco tem outras. Para ele, o passivo, ou neste caso, o meu ativo, não é aquele, não é o valor da dívida, não é o valor da quantia que está escriturada na contabilidade. Com base nos seus critérios, nas leis fiscais, ele define outra base fiscal. Ele diz, ok, vou aceitar essa provisão, partindo do pressuposto que as tuas dívidas a receber ou as imparidades que possas ter é este montante e não o montante que nós efetivamente consideramos como a quantia escriturada. Isto para dizer que, no fundo, os impostos diferidos vêm resolver essa parte das diferenças temporárias que nascem de que, em determinado momento, temos na contabilidade um ativo escriturado por um determinado valor, mas, em termos fiscais, o fisco vai lhe atribuir outra quantia. Falando de ativo, também o mesmo se passa com o passivo. Temos aqui alguns exemplos. Eu posso fazer um passivo, uma provisão para garantia, ou uma provisão para reestruturação de empresas, como aqui aparece. Provisões para garantias não são aceitas como custo fiscal. Então, do meu lado, eu estou a considerar que eu tenho um passivo que vale, por exemplo, que temos aqui 100 mil, mas do lado fiscal é considerado que o meu passivo é zero. Ou seja, que esse passivo como se não existisse. Trazemos também outro exemplo, que é um exemplo de um terreno que foi adquirido por 100 mil e que depois sofreu uma reavaliação livre de 150 mil. A base fiscal continua a ser os 100 mil, porque a reavaliação é livre, no entanto, contabilisticamente, a quantia escriturada passa para 150 mil. Essas diferenças temporárias, que nascem da diferença do valor que está na contabilidade e da base fiscal, o valor que o fisco atribui ao meu ativo e ao meu passivo, no fundo, dão origem à redução do resultado tributável no futuro ou a um aumento do resultado tributável no futuro. É assim que nós temos que conseguir pegar nessas diferenças e identificar aquelas que são dedutíveis e aquelas que são tributáveis. No fundo, uma diferença, o nome já diz, só será dedutível quando eu puder reduzir o resultado tributável no futuro. E se eu vou conseguir reduzir o resultado tributável no futuro, é porque estou perante um ativo por imposto diferido. Aquilo que eu vou reduzir no futuro deve hoje ser apresentado nas minhas demonstrações financeiras como um ativo por imposto diferido. Se eu estou perante situações que vai aumentar o meu resultado tributável no futuro, então estou perante um passivo. E este passivo deve ser relevado na contabilidade hoje. Está associado a acontecimentos que aconteceram hoje. Então deve também aparecer esse passivo por imposto diferido. Segundo a norma, nós devemos registrar na contabilidade essas situações de ativos por impostos diferidos e de passivos por impostos diferidos. Ativos por impostos diferidos está relacionado com as quantias que sejam possíveis recuperar no futuro. Não está só relacionado com as diferenças temporárias. Há pouco vos falava da questão das diferenças temporárias, que vem da diferença entre o valor que está na contabilidade e a base fiscal. Também a norma nos diz que o reporte de prejuízos fiscais não utilizados, assim como os créditos tributáveis não utilizados,
também devem dar origem a ativos por impostos diferidos. Como sabemos, nós podemos deduzir os prejuízos fiscais nos lucros durante 5 exercícios. Então, se temos essa faculdade permitida, então nós, à partida, podíamos dizer que já hoje, perante o prejuízo fiscal, poderíamos usar essa mecânica de reconhecer já um ativo, ou reconhecer que eu tenho esse valor que futuramente poderei vir a deduzir. Assim como os créditos tributáveis. Eu tenho um crédito tributável que surgiu por uma situação qualquer, é um valor que eu fico para deduzir no futuro. Então, por que não já hoje reconhecer que esse crédito tributável, na verdade, é um ativo? Mais à frente vamos falar um pouquinho sobre essa questão de prejuízos fiscais e créditos tributáveis. Tem aqui algum senão que devemos ter cuidado. Os passivos por impostos diferidos, vamos ter que os reconhecer sempre que estivermos perante a possibilidade de pagar uma determinada quantia de imposto em períodos futuros. Essas sim estão diretamente ligadas com as diferenças temporárias. Como é que eu faço o cálculo? Já sabemos que devemos registrar então ativos e passivos. Também aqui dizer que os impostos diferidos não vão influenciar somente o balanço, estamos só a dizer aqui ativos e passivos, mas os impostos diferidos também influenciam a demonstração dos resultados, como através do resultado líquido. Também haverá situações em que influencia o capital próprio, não só pela via do resultado líquido, mas esses são pormenores que só se consegue explicar melhor num curso mais especializado. Dizer então que para eu encontrar o meu ativo ou o meu passivo por imposto diferido, deverei pegar nas diferenças temporárias e multiplicar pela taxa do imposto. Como vem, o cálculo é muito simples. Eu encontro qual é a diferença entre a fiscalidade e a contabilidade, aplico a taxa de imposto e registro então o meu passivo por imposto diferido. Isso é algo muito simples, é uma mecânica, não tem nada de extraordinário. Em jeito de síntese, podemos apresentar que, para encontrarmos o resultado fiscal, nós partimos sempre do resultado contabilístico e depois fazemos um conjunto de acréscimos e deduções. Esses acréscimos e deduções, que normalmente aparecem no quadro 5 do modelo 1, têm duas naturezas. Temos ali algumas diferenças que chamamos de diferenças permanentes. Diferenças permanentes, por exemplo, uma multa. Uma multa é uma diferença permanente. Não tem a ver com quantias escrituradas na contabilidade ser diferente da quantia ou da base fiscal. Não está relacionado com isso. Logo, é uma diferença permanente. Mas temos também as diferenças temporárias. Então, se temos essas diferenças temporárias que podem dar lugar a uma diferença a recuperar ou a pagar no futuro, então essas diferenças é que devem sair simplesmente do quadro 5 do modelo 1 e passarem a aparecer na nossa contabilidade, porque não aparecer então os ativos e os passivos por impostos diferidos. O princípio fundamental da IAS 12 é que nós devemos sim reconhecer ativos e passivos por impostos diferidos, mas tem uma cautela. Eu não posso reconhecer ativos ou passivos por impostos diferidos se não for provável que haverá o tal lucro tributável no futuro. Se não for provável a existência de lucro tributável, então também não faz sentido que eu reconheça ativos por impostos diferidos ou passivos por impostos diferidos, porque eu vou acabar por ficar no bem o balanço com um ativo ou com um passivo que nunca mais vai desaparecer dali. Então, essa é uma cautela que devemos ter a fazerem passivos impostos diferidos. Outra questão está relacionado com os prejuízos fiscais não usados ou os créditos por imposto não usados. Só posso reconhecer ativos por impostos diferidos relacionados com os prejuízos fiscais até o limite da sua utilização. Se eu só posso deduzir o prejuízo durante 5 anos, passado esse prazo, eu não posso continuar a dizer que eu tenho um ativo por imposto diferido. Por quê? Porque eu já não posso utilizar essa quantia. Do mesmo modo, os créditos tributáveis. Se tiver um período em que eu posso recorrer ou utilizar esse crédito, só posso reconhecer esse ativo dentro desse período que é possível utilizar esse crédito tributável.
Outra questão importante aqui nos prejuízos é que ficamos aqui com uma situação um bocadinho meio constrangedor no que toca a reconhecer, às vezes, ativos por impostos diferidos relacionados com os prejuízos fiscais não usados. Por quê? Prejuízos fiscais não usados pode significar que a empresa não está a ter lucro. Se eu não estou a conseguir deduzir os meus prejuízos fiscais, é que a empresa não está a ter lucro. Se não está a ter lucro, é difícil também estimar que possa ser provável que a empresa venha a ter esse tal lucro. Como vimos atrás, os ativos ou os passivos por impostos diferidos têm também essa cautela. Temos que acautelar que poderá existir, então, esse lucro tributável. São alguns aspectos que levantamos aqui um certo véu. Em jeito de síntese, dizer que a IAS nos obriga para que a nossa conta 34 seja verdadeira e apropriada, 2 tipos de imposto. O nosso imposto corrente, que deve ser mensurada pela quantia que se espera pagar ou recuperar das autoridades fiscais. Como é que nós fazemos esse cálculo? Nós usamos as taxas fiscais aprovadas à data do balanço e os impostos diferidos, que vêm das diferenças temporárias, que vêm dos prejuízos não utilizados, que vêm dos créditos tributáveis não usados, e vamos aplicar a taxa fiscal que se espera que esteja em vigor quando este ativo for recuperado ou quando esse passivo for liquidado. No entanto, se nós não tivermos a taxa que estará em vigor, nós também não vamos inventar, não é? Vamos usar as taxas fiscais que estejam aprovadas. Se agora for aprovada a taxa, significa que a partir de agora nós iríamos fazer ativos e passivos por impostos diferidos usando a nova taxa, que é a taxa que estará em vigor, em princípio, este ano e no próximo ano. E já agora queria só alertar que o nosso objetivo aqui na IAS 12 foi simplesmente de levantar o véu da IAS 12, porque era preciso muito mais tempo para uma análise mais detalhada do que é a composição da IAS 12. É uma norma muito extensa. Nós não devemos compensar ativos e passivos por impostos diferidos. Eles devem ser apresentados de forma separados no balanço. Devemos apresentar, por um lado, o ativo e, por outro lado, o passivo. Também é um aspecto muito importante, porque no que toca a essa matéria, há sempre uma tendência de querer compensar. E então não se pode compensar os ativos e os passivos por impostos diferidos. A questão dos impostos diferidos, podemos encontrar situações no que toca às amortizações excessivas, podemos encontrar situações no que toca às reavaliações, no que toca às provisões. Então, temos um conjunto de situações que, neste momento, há divergências entre o que está na contabilidade e o que o fisco aceita, e essas situações podem ser e muito bem relevadas na contabilidade através desta mecânica dos impostos diferidos. Parece uma coisa difícil, mas é muito simples mesmo, muito simples relevarmos na contabilidade esses impostos diferidos. Como disse muito bem o Dr. Rui, só assim é que possamos ter uma informação contabilística de forma mais verdadeira. Concluindo, podemos dizer que a grande questão dos impostos diferidos tem a ver com para que é que queremos a informação contabilística. O Dr. Rui já tinha dado um bom entendimento sobre isso. Se for para dar informação aos stakeholders, como acabamos de ver, muitas das situações que acabam, relacionadas com os impostos, que acabam no nosso modelo 1, passam também a ser relevadas nas demonstrações financeiras. No fundo, as nossas demonstrações financeiras, principalmente no que toca à relação com o Estado, fica com uma imagem mais verdadeira. É claro que, segundo o PGC, nós temos essa faculdade de fazer ou de não fazer. No entanto, se a nossa intenção é dar uma imagem verdadeira e apropriada, sim, devemos, então, reconhecer os impostos diferidos. O que é que altera nas demonstrações financeiras se reconhecermos impostos diferidos? Primeiro, estaremos no balanço a dar a ideia verdadeira dos nossos ativos e dos nossos passivos. Nós teremos, na verdade, em termos da conta do Estado, efetivamente o valor do imposto, não o valor que se paga, mas o verdadeiro valor do imposto, ou seja, a verdadeira conta corrente do Estado, o valor que devemos a pagar em função de acontecimentos
tanto não só presentes, como também em relação a acontecimentos futuros. Ouvíamos a doutora Rosa Cruz, que falou sobre o tema Impostos Diferidos, sua determinação e registro e divulgação. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. A próxima sessão das Quartas na Hora acontece na próxima semana. Fica atento, temas muito interessantes e vale a pena sempre estar em sede das Quartas na Ordem. Às quartas-feiras, quinzenalmente, todos os caminhos dão o ambiente Zoom para acompanhar via online as Quartas na Ordem. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. E assim chegamos ao fim da edição 143 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.